Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente dá seguimento então aos nossos encontros online, continuando com a nossa meditação no livro bíblico dos Salmos, as orações do coração. Espero que você tenha passado bem essa semana, tenha orado muito por toda a nossa comunidade, pelo nosso país, pelos desafios que o nosso mundo enfrenta diante dessa enfermidade, diante dessas inquietações e incertezas a respeito do futuro, no que diz respeito também aos aspectos econômicos do nosso país, da economia mundial, mas principalmente do cuidado e da saúde daquelas pessoas que nós amamos, nos preocupamos, que Deus esteja cuidando em todo o tempo delas. E eu queria então convidar você nesse momento para refletir a respeito do Salmo de número 10. Então eu te convido a acompanhar comigo a leitura desse Salmo na Nova Versão Internacional da Bíblia, que nos diz o seguinte: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder, pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas, mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha nesse momento como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo discernimento, sabedoria, sensibilidade para podermos compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A partir da leitura desse salmo, eu quero convidar você na seguinte direção para que nós possamos refletir no seguinte tema: busque a Deus em tempos de injustiça e adversidade. O salmista relata aquele momento de injustiça, onde ele percebia o ímpio prosperando, o ímpio agindo como quisesse, aqueles que não temiam a Deus, seguindo o desejo de seu próprio coração e por conta disso magoando, prejudicando, injustiçando todos à sua volta. Isso trazia inquietação ao coração do salmista. Ele então derrama o seu coração diante de Deus e com esse salmo nós conseguimos perceber sim alguns direcionamentos
para que nós possamos viver esse relacionamento genuíno com o Senhor, o buscando em todo o tempo e o buscando em tempos de injustiça e adversidade. Nada mais propício para a gente conversar em dias como este, onde de fato a gente percebe claramente as adversidades batendo na nossa porta, as incertezas diante do futuro. A gente não sabe muito bem como as coisas estarão nas próximas semanas. Às vezes o medo tem nos afligido, às vezes a incerteza tem feito a gente questionar até mesmo a presença de Deus cuidando de nós nesse momento, mas também existem outras inquietações que nós acabamos levando no nosso coração, porque afinal de contas, em tempo como este, nós também percebemos o quanto a corrupção do gênero humano no coração da humanidade acaba se aproveitando desse momento também para outros fins, e aí a gente vê discussões políticas atrapalhando aquilo que deveria ser um momento em que nós deveríamos estar unidos em prol de um único objetivo, né, o bem-estar e o cuidado da humanidade. Nós, como agentes do reino de Deus na história, temos essa responsabilidade de zelar esse mundo que está sendo reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. Que nós possamos então aprender com este salmo a buscar a Deus em tempos como esse. E o ponto de partida, já no versículo 1, é: busque a Deus derramando o coração diante dele. Exatamente isso que o salmista faz. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? O lamento é algo muito importante numa espiritualidade saudável. Nós temos uma série de salmos conhecidos como salmos de lamento, onde os autores eles derramam o seu coração, onde eles demonstram a sua insatisfação, a sua incerteza, a sua dúvida. Eles questionam se de fato Deus está olhando, se de fato Deus está presente. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade com esse tipo de postura. Acreditamos que é mais espiritual e mais correto nós orarmos a Deus sempre aparentando estar satisfeitos com a situação. Isso não é verdade. Nós precisamos entender que é fundamental nesse relacionamento com Deus demonstrar as nossas emoções, demonstrar o que nós estamos sentindo. Por quê? Porque isso tem a ver com essa intimidade. Rasgar o coração diante de Deus denota intimidade com Ele. Você só consegue ser sincero, verdadeiramente, abrir o seu coração para com aquelas pessoas que você tem intimidade e afeição. Com aqueles que você não tem tanta proximidade, você fica receoso de dizer exatamente aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Todavia, se nós temos um relacionamento real de proximidade, intimidade com Deus, nós deveríamos ter essa liberdade para, de fato, rasgar o nosso coração. Diante de Deus, dizer o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, quais são as nossas preocupações, porque isso faz bem para a nossa alma, isso faz bem para o nosso relacionamento com Deus. Afinal de contas, a nossa oração não é para convencer a Deus a fazer as coisas do nosso jeito, a nossa oração é para mostrar a nossa dependência de Deus, o quanto nós somos insuficientes e precisamos dele. E nada melhor para mostrar isso do que rasgar o nosso coração, do que lamentar diante das adversidades, do que mostrar a nossa dor, a nossa angústia, a nossa preocupação. Em tempos como este que nós estamos vivendo, de reclusão, de incerteza em relação à saúde e à economia, o que a gente aprende com esse salmo é que nós devemos nos derramar diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Aproveite esses dias que você está recluso em casa para aproximar, estreitar o seu relacionamento com Deus e se derrame diante dele, seja sincero, seja honesto.
Fale das suas preocupações, da sua preocupação com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, daqueles que você ama. Fale com Deus da sua preocupação em relação às perspectivas econômicas, o futuro, como as coisas vão estar aqui para frente. Mostre a Deus a sua angústia. Derrame-se diante dele. É isso que um relacionamento de intimidade proporciona. Nós não cremos em um Deus distante de nós, mas nós cremos em um Deus próximo, que conhece o nosso coração, que ouve a nossa oração e é poderoso para fazer além do que aquilo que a gente pode pedir, do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. Mas a gente também aprende com esse salmo, no versículo de número 4, que diz: em sua presunção o ímpio não busca a Deus, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Nós aprendemos que nós devemos buscar a Deus, percebendo a realidade do mundo ao nosso redor, percebendo que o mundo está distante dele, que o mundo está distante de Deus. Nós vivemos em um mundo jaz no maligno. Não há lugar para Deus nos planos dos ímpios, daqueles que não foram agraciados e os seus olhos não foram abertos pelo Espírito Santo. O coração deles está distante de Deus e eles não conseguem perceber a Deus, e Deus então não faz parte dos seus planos. Eles podem inclusive falar a respeito de Deus, mas não há uma confiança de que Deus está no controle. Isso é uma realidade por conta da má notícia que faz parte da história da humanidade. Nós estamos desconectados do Criador. Quando Deus fez tudo de maneira maravilhosa e perfeita na criação, o ser humano fez a opção pela ruptura. Fez a opção por se tornar sua própria divindade, por deixar de lado a harmonia com Deus, deixar os seus preceitos e os seus princípios, seguindo a orientação do seu próprio coração e deixando que o mal dessa maneira entrasse na história. E a consequência dessa atitude é então um coração agora constantemente inclinado ao mal. Nosso coração, ele está inclinado em fazer aquilo que muitas vezes nós nem gostaríamos de fazer, mas que se torna uma realidade, porque o mal nos atrai. Ele faz com que a gente se sinta atraído e que aquilo pareça melhor, mais satisfatório, mais fácil. E aí o salmista Davi diz que o ímpio, aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem um relacionamento com Deus, persegue o pobre e se gaba da ganância e da cobiça. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas, elas inclusive veem vantagem, elas se gabam da sua arrogância, da sua ganância, da sua cobiça. É como se nós tivéssemos muitas vezes que nos envergonharmos de sermos honestos, de procurar fazer aquilo que é certo. Todavia, não cultive isso no seu coração. Mesmo que pareça que o ímpio, aquele que segue o desejo do seu próprio coração, faz do jeito que quiser, que dá vazão à corrupção, parece prosperar enquanto a injustiça cresce, não deixe que isso te leve na direção de trazer isso para suas atitudes e para a sua própria vida. Que nós possamos reconhecer então a tendência do nosso mundo, a tendência desse mundo que é dominado pela corrupção, pelo mal, direcionado pelo inimigo da nossa alma, e que nós possamos ir na contramão, que nós sejamos corajosos, mesmo que todos estejam dizendo ou fazendo, mesmo que todos estejam se deixando levar pela corrupção, mesmo que todos estejam seguindo no caminho da injustiça, que nós não nos deixemos nivelar por isso, mas que nós possamos refletir o caráter daquele que verdadeiramente nos amou, que nós possamos aprender com Cristo Jesus a vivermos de maneira irrepreensível. Eu tenho constantemente falado a respeito disso. Irrepreensível não é ser perfeito, mas não ser digno de ser repreendido. Aquela pessoa que procura fazer o certo mesmo quando é difícil e mesmo quando erra. Toma consciência do seu erro, pede perdão e está perdoado, porque Jesus morreu naquela cruz
por conta dos nossos erros e das nossas falhas. Busque também a Deus, reconhecendo então os perigos da autoconfiança. Versículo de número 6 diz a fala desse que não tem relacionamento e intimidade com Deus. Nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Há uma autoconfiança exacerbada em si mesmo. E essa é uma tendência do coração desse ser humano caído e desconectado do Criador. Nós tendemos a confiar demasiadamente em nós mesmos, uma vez que o pecado que entrou na história da humanidade tem a ver com a autonomia, com a idolatria do eu, e nós passamos então a confiar na nossa capacidade intelectual, na nossa saúde, nas nossas posses, no nosso dinheiro, nos nossos relacionamentos. Entendemos que isso é o que vai de fato nos sustentar, que isso é que vai nos fazer sobreviver e progredir. Eu quero te dizer que momentos como o que a gente tem vivido nos fazem perceber exatamente o contrário. Nós precisamos reconhecer, buscando a Deus, os perigos da autoconfiança. É impossível nós confiarmos em nós mesmos, na nossa capacidade, no nosso discernimento. Eu já disse que o nosso coração é enganoso e diante de algumas situações nós nos vemos com as mãos atadas, incapazes de resolver toda e qualquer situação. Todavia, quando a gente percebe que não tem o controle de tudo, como na situação em que a gente está vivendo, nós entramos em pânico. Nós ficamos desesperados, porque se a confiança que nós temos é em nós mesmos, é na nossa capacidade, é no nosso poder de decisão, é no nosso poder de ação, quando nós nos percebemos incapacitados de resolver, tudo que sobra, tudo que resta para nós é o pânico, é o desespero, é a angústia, é a preocupação. Que nós não nos deixemos levar por essa autoconfiança, assim como aqueles que não têm um relacionamento com Deus deixam acontecer. Que nós possamos de fato confiar não em nós mesmos, mas confiar de que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós podemos não entender o seu modus operandi no momento, porque algumas coisas estão acontecendo do jeito que estão, mas nós cremos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, então ela é o melhor lugar para se estar. Confie em Deus, reconheça o perigo da autoconfiança e deposite a sua esperança, a sua confiança, o seu futuro nas mãos de Deus. Ele é poderoso, capaz de fazer nova todas as coisas, poderoso para fazer além do que a gente pode imaginar. Busque a Deus então, confiando que Ele se faz presente. O salmista, falando a respeito desse ímpio que agia como seguia o seu próprio coração, dizia que da boca desse ímpio se ouvia: Deus se esqueceu, ele escondeu o rosto, ele nunca verá isso, ele nunca verá o que eu estou fazendo. A cabeça dessa pessoa distante de Deus é que Deus é alguém distante, que ele não se importa, que ele não vê, que ele não liga, que ele não presencia. E não é isso que nós cremos. Quando nós somos alcançados por Deus, por meio da ação do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos faz perceber o quão limitado nós somos, nós podemos confiar que Deus está presente em meio à adversidade, em meio a qualquer circunstância. É isso que acontece no nosso coração. Nós passamos a ser a habitação de Deus. Quando os nossos olhos são abertos pelo Espírito e nós percebemos o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, aquele que entrou na história para nos trazer de volta para um relacionamento real com Deus, a presença do Espírito Santo passa a ser constante na nossa vida, ele passa a habitar em nós. Nós passamos a ser a morada de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. E isso muda tudo, isso muda as nossas expectativas, isso muda a nossa cosmovisão, a maneira de interpretar o mundo à nossa volta, porque nós passamos a confiar que Ele é Deus presente. E Ele provou isso de maneira maravilhosa
ao entrar na história, se esvaziar e caminhar resolutamente na direção da cruz para morrer por amor. É isso que nos traz essa certeza. Ele não está distante, ele não está de costas, ele está conosco, ele está ao nosso lado, segurando a nossa mão, se necessário for, nos carregando em seus braços. Ao contrário da percepção que o ímpio tinha, que se entregava ao seu coração e via então esse Deus distante, nós cremos nesse Deus pessoal e presente. Eu sei que a angústia bateu na sua porta. Eu sei que você está preocupado, já são semanas, a gente não sabe como que vai ficar daqui para frente, como serão as próximas semanas. Mas você pode confiar em Deus. Mas eu não vejo a luz no fim do túnel. Talvez o túnel de fato seja mais longo do que a gente imaginava. Mas Deus ainda está conosco no túnel, nos direcionando no caminho certo. E no momento certo, as coisas tomarão seu lugar no tempo de Deus e não no nosso tempo. Nós não conseguimos nem sequer dizer de fato o que é melhor ou pior para nós, mas Deus conhece. E nós precisamos entender também que esse Deus que está presente e se importa conosco quer o nosso crescimento e a nossa maturidade. Logo, esse tempo tem muito a nos ensinar, que eu e você possamos aproveitar essa escola que está sendo esses dias, que nós possamos repensar os nossos hábitos, a maneira como a gente vinha vivendo, que nós possamos estreitar as nossas relações familiares. Quantas pessoas há tanto tempo não tinham a possibilidade de passar tanto tempo com seus familiares, com seus entes queridos. Tem sido a possibilidade da gente reviver coisas maravilhosas, como cultuar a Deus em um culto doméstico, em família. Que você possa buscar isso, buscar essa mudança no seu dia a dia. Que você procure ter tempo de reflexão na palavra de Deus, de oração para estreitar seu relacionamento com Ele. Que você possa ter esse momento de celebração e adoração a Deus junto com os seus familiares. E que isso vá de fato transformando a nossa vida, o nosso coração, nos transformando de dentro para fora. Aproveite esse momento para se deixar moldar por Deus, porque a confiança que nós temos é que Ele se faz presente. E Ele nos leva então a clamar pela justiça. No versículo 14 nós lemos: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Busque a Deus clamando pela justiça. O salmista diz que Deus é aquele que enxerga o sofrimento e a dor. Ele percebe o que está acontecendo. Ele vê a injustiça, ele vê a miséria, ele vê a desigualdade. Quando nós temos a plena convicção do mover de Deus, nós clamamos por justiça. Por quê? Porque nós queremos ver esse reino se estabelecendo, tocando e transformando a vida das pessoas. Então é impossível nós não nos constrangermos em meio às injustiças. E nós temos olhado para esse momento, e isso vai ficar cada vez mais evidente, quando aqueles que têm menos recursos carecerem de mais cuidado. E eu digo não apenas recursos financeiros, mas aqueles que também têm menos recursos emocionais. O nosso papel é caminhar na direção deles e auxiliá-los e sustentá-los e abençoá-los, seja em uma perspectiva econômica financeira, seja numa perspectiva emocional, espiritual. Que Deus de fato possa nos usar para que a justiça dele seja estabelecida. Jesus, no seu famoso Sermão do Monte, diz que bem-aventurados, plenamente felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, e eles serão saciados. Como agentes do reino de Deus estabelecido por Cristo na história, nós devemos participar então do estabelecimento, da expansão desse reino por meio das nossas atitudes. Como nós podemos auxiliar e ajudar as pessoas à nossa volta nesse tempo?
Tem gente que talvez esteja precisando de uma palavra de conforto e consolo. Tem gente que talvez esteja sozinho e uma ligação, uma mensagem possa mostrar alento a essa pessoa. Alguns estão precisando de algo concreto. A necessidade financeira já está batendo a porta. Pessoas já estão carecendo de coisas básicas. Como nós podemos fazer algo imbuídos pelo entendimento de que nós somos agentes desse reino na história? E aí nós caminhamos para o final entendendo que devemos buscar a Deus, nos rendendo à sua soberania, que é revelada em Cristo Jesus. O versículo 16 do Salmo 10 diz: o Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele é rei para todo sempre. E quem nos mostra e nos revela isso é o próprio Deus entrando na história, na pessoa de Jesus. Dentro do processo de buscar a Deus em meio à injustiça e adversidade, é fundamental que nós nos rendamos à sua soberania. Você tem de fato se rendido à soberania de Deus? Eu sei que incertezas e inquietações fazem parte, mas você tem conseguido descansar por meio de uma paz que excede as circunstâncias, confiando verdadeiramente que Deus é soberano e poderoso? Que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele rege o universo e que Ele é rei para todo sempre. É exatamente isso que Jesus veio nos mostrar. Semana passada, no nosso culto da noite, eu estava refletindo com vocês sobre o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, e nós falávamos então a respeito do sonho de Nabucodonosor, imperador da Babilônia, que via ali uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas e os pés de ferro e barro, e então vem uma rocha e ela derruba toda aquela estátua e ela se estabelece, se torna uma montanha que fica para sempre. E a interpretação daquele sonho por meio de Daniel era que haviam reinos, começando pelo Império Babilônico e outros que viriam, mas que eles seriam destronados, acabariam, mas viria então um reino eterno, que se estabeleceria. Essa era a rocha que viria e derrubaria todos esses reinos. É exatamente isso que nós percebemos aqui na fala do salmista. O Senhor é rei para todo sempre. Os outros povos, os outros reinos, as outras tentativas, elas desaparecem, mas o Senhor permanece. Jesus entrou na história para estabelecer esse reino, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que nós tenhamos essa convicção, que nós possamos encontrar paz ao nosso coração, nos rendendo à sabedoria e à soberania de Deus, que é mostrada e revelada em Cristo Jesus. O profeta Isaías, em um dos textos mais conhecidos de profecia messiânica, a vinda do Messias, em Isaías 9:6, nos fala a respeito daquele que viria. Ali ele apresenta atributos que nós perceberíamos em Jesus, e ele fala do maravilhoso conselheiro, aquele que pode nos aconselhar, nos direcionar em tempos de incerteza e angústia como nós estamos vivendo hoje. Ele fala do Deus forte, do Deus poderoso, que é capaz de resolver qualquer situação da melhor maneira possível, não no nosso tempo, não do nosso jeito, mas do melhor jeito possível, porque Ele é poderoso para fazer. Ele é o Pai da eternidade. O seu reino se estabelece na história, mas ecoa na eternidade. Nos faz ter a convicção de que essa possibilidade de um relacionamento real com o Criador de todas as coisas pode ser vivida a partir de agora, e nos mostra que nós podemos ter a esperança, a expectativa de que viveremos a eternidade ao lado daquele que criou todas as coisas, do lado daquele de quem nós nunca deveríamos ter saído, nosso Pai amoroso, o nosso soberano Criador.
esse Pai da eternidade é que gera essa possibilidade. Quando nós nos rendemos a Jesus, percebendo quem Ele era e o que Ele fez, e a sua obra na cruz, derramando sangue e a sua vida por mim e por você, é que geram esse entendimento, essa possibilidade, essa esperança da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. Ora, Jesus é aquele que faz com que nós possamos experimentar, por meio da ação do Espírito, a paz que excede o entendimento, que vai além da circunstância. Talvez você esteja pensando esses dias, não há motivo para ter paz no meu coração, mas a paz que vem de Deus, ela não tem a ver com motivo, com circunstância, ela transcende, ela excede, ela existe porque nós nos rendemos à soberania de Deus, nós confiamos nele. Ele está no controle de todas as coisas. Que você de fato possa se render a Jesus nesse momento, entendendo o quanto Ele é poderoso e soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. E que nós possamos aprender com o salmista, vivendo esse relacionamento com Deus, buscando a Deus nesse tempo de adversidade, nesse tempo de injustiça. Que isso traga maturidade à nossa vida e ao nosso coração, que nós possamos a cada dia refletirmos melhor o caráter de Jesus, que Deus de fato esteja nos transformando em todo o tempo e usando essa situação para nos moldar de acordo com a sua vontade. Deus te abençoe ricamente. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Deus de graça, nos dê esse entendimento, essa compreensão do seu amor, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia revelada em Cristo Jesus. Que essa compreensão, Deus, de fato, guie os nossos passos e traga alento ao nosso coração. Mesmo nesse tempo de adversidade, nesse tempo de incerteza e dor, que nós possamos confiar no Senhor, nos render a Ti, viver esse relacionamento real contigo, ó Pai, que traz satisfação plena, que preenche o vazio e o anseio do nosso coração, que nos leve, Deus, na direção do centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que possa transbordar de nós o amor com o qual fomos amados pelo Senhor em Cristo Jesus, e que esse amor se transforme em atitudes práticas ao próximo, auxiliando e ajudando aqueles que estão nesse momento necessitados, ó Pai. Que o nosso coração não se deixe levar pelas atitudes dos ímpios, que nós não nos moldemos aos padrões desse mundo e desse século, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.